Bom dia, meus amados. Aqui quem fala é o Matheus Sanches. Tenho uma alegria de poder voltar aqui, poder compartilhar com vocês essa leitura maravilhosa da Bíblia. E eu vou estar com vocês no livro de Deuteronômio. E para nós introduzirmos esse livro maravilhoso, é bom nós nos localizarmos onde ele foi escrito, por quem foi escrito e qual era a circunstância, né? Deuteronômio, na verdade, é um sermão. Na verdade, é uma série de sermões, né? É o sermão mais longo da Bíblia e talvez o maior de todos os tempos. Deuteronômio apresenta Moisés de pé nas campinas de Moabe, pregando ali a todo Israel reunido diante dele. É o último sermão de Moisés. Depois de concluí-lo, ele deixou aquele púlpito, né, na verdade, na planície, subiu a uma montanha e morreu. O cenário é inspirador e é carregado de emoções, né? Na verdade, de emoção. Moisés havia entrado na história bíblica da salvação como um bebê nascido no Egito sob a ameaça de morte. Agora, 120 anos depois, ainda com visão perfeita e caminhando, podemos dizer até com molas no pé, né? Porque ele não parava, ele era um líder dinâmico. Ele prega esse sermão fantástico e morre ainda transbordando palavras de vida. As campinas ali de Moab foram a última parada após a jornada de 40 anos, desde a escravidão egípcia, né, até a liberdade da Terra Prometida. O povo de Israel, ali naquele caminho todo de 40 anos, experimentou muitas coisas, como congregação, como grupo, né? Eles experimentaram livramento, perseguição, rebelião, guerras, providência de Deus, adoração, orientação. O povo de Israel ouviu muito de Deus, né? Ouviu ordens, condições da aliança, procedimentos relacionados ao sacrifício. Agora eles estavam tensos ali, diante do Rio Jordão, prontos para atravessar e tomar a posse daquela terra ali. Moisés pregando o seu sermão nas campinas ali de Moabe. Impense para deixar para ele que não ficasse nada para trás. Na verdade, Moisés queria passar limpo. Na verdade, é uma releitura da lei. Deuteronômio é uma releitura da lei. E ele vai trazendo todos os detalhes para que a revelação não se perdesse, né? A revelação de Deus fosse clara para eles. Ele põe toda a experiência da salvação, da providência de Deus no tempo presente, ali do capítulo 1 até o 11. Põe toda a revelação das ordens e da aliança no tempo presente, né? Que também é os capítulos 12 até o 28. Em seguida ele embrulha tudo isso numa ordem, num cântico, numa bênção, a fim de enviá-los, né? E falar, olha, vai lá, obedeça tudo isso aqui e siga avante tudo isso aí que Deus tem mandado. Foi Moisés que escreveu isso, né? É a constituição daquele país. Hoje em dia a constituição é um acordo entre nós e o povo sobre como queremos nos governar, né? Na verdade, hoje em dia, no nosso tempo, a gente vai ter a constituição deveria ser um acordo entre o povo e os governantes. Mas Deuteronômio não é um acordo entre o povo e o seu governante, né? Deuteronômio é um acordo entre Deus e seu povo. Nos dias de Moisés, tratados entre reis e seu povo, os tratados entre reis e seu povo eram comum. Eles seguiam o formato que Moisés usava. Aqui está o rei, o que o rei fez por vocês, aí mostra ali do 1 ao 11 o que Deus fez. Aqui está o que vocês concordarem fazer, aí vai de novo do 12 ao 28. E aqui está a bênção que vocês receberão se seguirem tudo que foi determinado. Aí a gente vai ver isso do 29 até o 34. Não podemos esquecer que aquele povo eram escravos que tinham deixado o Egito, né? Eles estavam ali aos milhares, passando por diversas experiências, vendo pessoas que morreram ali no deserto por conta de terem desobedecido. Agora era uma nova geração que estava ali tentando, né, caminhar da maneira correta para viver aquilo que Deus havia prometido. Como nós estávamos vendo, nós percebemos então que o livro de Deuteronômio vai tratar agora de um processo de releitura de tudo que Deus tinha feito, para dar para eles clareza e contextualizar aqueles novos israelitas que estavam ali, com toda a história que muitos deles pegaram pela metade, né? Eles não foram os atores principais dessa história. Aqueles que participaram do início ali da libertação já haviam morrido, e agora a bola seria passada para eles completarem tudo aquilo que Deus havia prometido fazer desde a saída ali do Egito. E aí foi no primeiro dia do 11º mês do 40º ano que Moisés se dirigiu ao povo. Então ele está dizendo que isso foi escrito ali nos 40 anos mesmo, no finalzinho dos 40 anos, foi no primeiro dia do 11º mês, no 40º ano, ou seja, 11º mês, nós já estamos aí quase no finalzinho do 40º ano, quando isso aí foi lido, né?
Ele recapitulou tudo que o Eterno havia ordenado a respeito deles. Isso ocorreu logo após eles terem derrotado Seom, rei dos amorreus, que reinava com base em Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava com base em Astarote e em Edrei. Foi a leste do Jordão, na terra de Moabe, que Moisés fez essa explanação sobre o que Deus havia revelado. Como você leu, eu vou tentar pegar agora aqui do capítulo 1 até o comecinho do capítulo 2 e trazer aquilo que eu entendi ser o cerne daquilo que você precisa entender e se localizar na história. Né? Aqui Moisés vai começar a dizer os acordos que eles fizeram, aquilo que eles haviam concordado. E lá na porçãozinha entre o 19 e 21 ficou algo que eu acho que é muito interessante da gente pegar aqui. Ele diz assim: então partimos do Horebe, na direção da região montanhosa dos amorreus, atravessamos aquele deserto imenso e assustador que vocês viram, tudo sob a direção do Eterno, nosso Deus. E por fim chegamos a Cades Barneia. Ali fiz esse pronunciamento: vocês acabaram de chegar à região montanhosa dos amorreus, que o Eterno nosso Deus nos deu como herança. Entendam isso: a terra que está diante de vocês é um presente de Deus. Mexam-se e tomem posse dela agora. Ela foi prometida a vocês pelo Eterno, Deus dos seus pais. Não tenham medo nem fiquem desanimados. Aqui é muito interessante perceber que inicialmente não parte de Moisés a ideia de uma visitação de espias. Ele diz: chegamos, é só entrar, nós vamos ver aqui um pouquinho na frente o tempo que demorou para eles chegarem nisso daqui. Mas vai lá e entra. Aí no 22 ele vai dizer o que o povo diz. Mas então vocês vieram me sugerir: vamos enviar alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da terra, para que nos façam um relatório para sabermos a melhor maneira de tomá-la e o tipo de cidades que vamos encontrar. Moisés vai dizer depois do 23 ali que pareceu bom a ele essa ideia, mas é muito interessante a gente gravar isso para esse dia, que na ordem de Deus não tinha nada para ser vistoriado e nem espiado. O Deus que conhece todas as coisas tinha dito: vai lá e vença, vai lá e tomem posse. Mas eles colocaram aqui um condicional que fez toda a diferença, né? Porque aí eles foram lá, olharam, voltaram com medo. E aí lá no verso 34 vai dizer assim: quando Deus ouviu o que vocês disseram, ele ficou furioso, porque eles voltaram com um relatório ruim. Na verdade o relatório não era ruim, era realista. Mas quando, diante da realidade, eles começam a impor percepção, pensamentos, né? Eles começam agora a julgar a realidade. Aí para de ser fato e passa a ser sentimento. Então primeiro eles falam do fato, que a terra era boa e que a terra tinha pessoas fortes, aí tudo isso aí é fato. Mas quando eles começam a falar: não, mas aos nossos olhos nós somos fracos, o povo que está lá é forte, e aí eles começam a colocar o julgamento deles sobre o fato, aí é onde eles deixam Deus irado. E aí Deus promete o seguinte: nenhuma única pessoa dessa geração perversa pisará a boa terra que prometi dar aos seus antepassados. Não vão conhecê-las nem de vista, a não ser Caleb, filho de Jefoné. Ele terá direito à terra, dará a ele e seus descendentes a terra que ele pisou, porque se mostrou disposto a seguir o plano do Eterno de corpo e alma. E aí Moisés, aqui é uma coisa muito interessante ver no verso 37, Moisés vai dizer o seguinte: até eu sofri as consequências desse ato, por causa de vocês a ira de Deus respingou em mim também. Ele disse: você também não vai entrar na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Num, é o que terá essa honra. Encoraje-o, ele é o homem que irá reivindicar a herança para Israel. E as crianças de colo que vocês acharam que seriam tomadas como despojo de guerra, essas que ainda não sabem distinguir o certo do errado, elas é que entrarão na terra. Sim, seus filhos pequenos serão os novos proprietários da terra que eu prometi dar a vocês. Olha, vamos pegar isso aqui, porque aqui está falando lá de trás. Nunca podemos esquecer que Moisés está falando no tempo presente, mas ele está relembrando diálogos aqui passados. E parte desse diálogo passado ele está dizendo: aquelas crianças que vocês estavam dizendo que seriam tomados pelos inimigos, elas que vão entrar. E quem é que está ouvindo o sermão de Moisés agora? São aquelas crianças que cresceram e que agora iriam tomar posse. Mas uma das coisas que me chama a atenção aqui é Moisés colocando a culpa naquele erro das pessoas por ele não entrar. Não foi naquele momento que Moisés ouviu do Senhor que ele não entraria. Moisés, olha como a releitura de Moisés, também aqui nesse caso, passa a ter também a percepção dele, o julgamento dele sobre a história. Que nós lemos a história aí, vocês já passaram pela história, nós percebemos que Moisés é impedido de entrar porque ele desonrou a santidade do Senhor, ferindo a rocha no segundo ato de tirar a água da rocha, quando Deus havia mandado ele somente falar a rocha. Mas aqui na percepção de Moisés, ele já começa a transferir culpa, ele diz que ele não vai entrar por causa deles, por causa do povo, né? Mas é interessante nós vermos aqui no finalzinho do 40, que ele diz: portanto, dê meia volta e tome o caminho do deserto, seguindo o caminho do Mar Vermelho. Eu queria pular com você já pro 2,
Porque no 2 ele começa a falar sobre as ordens que foram dadas no caminho, deles não tomarem, quer ver, no verso 2 aqui ele vai dizer, um dia o Eterno disse, vocês estão há tempo demais andando em círculos por estes montes, por isso é hora de ir para o norte, dê ao povo a seguinte ordem, vocês estão para cruzar a terra que pertence aos seus parentes, o povo de Esaú, que se estabeleceu em Seir, eles estão apavorados por causa de vocês, mas controlem-se, não vão declarar guerra a eles, não darei a vocês nem mesmo 1 metro quadrado da terra deles, porque já dei toda a região montanhosa de Seir a Esaú. Ele é dono de tudo, paguem a eles toda a comida e a água que consumirem na terra. Aí começa a mostrar aqui como a terra de Israel não foi uma obra do acaso. Deus tinha uma terra certa para eles, não era qualquer lugar, não era qualquer terra, não era sair desbravando e tomando posse de qualquer terra que eles passassem. Deus tinha um lugar exato para eles. Aí você vai vendo no verso 9 de novo ele dizendo, o Eterno advertiu, não comprem briga com os moabitas, não darei a vocês nada do território deles, a posse da terra de Ara eu dei ao povo de Ló. Lá para poder estabelecer tempo, né, dentro da nossa história, lá no 14:15 ele vai dizer, levamos 38 anos para ir de Cades Barneia até o ribeiro do Zerete. Foi esse tempo necessário para que toda a geração de soldados do acampamento morresse, como o Eterno havia jurado que aconteceria. O Eterno foi implacável e esperou até a morte do último homem. O que eu chamo a atenção? Que ele diz que demorou 38 anos daquela situação de Cades Barneia até que morresse o último homem. Se nós estamos falando que essa releitura aconteceu no 40º ano, então o que a gente percebe aqui numa matemática simples? Que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles demoraram 2 anos para chegar diante da terra prometida. Foi 2 anos o tempo, e aí é um tempo razoável pela quantidade de pessoas, pelos desafios que eles encontraram no caminho. Mas nesses 2 anos, que era ali o plano original, nós vamos ver que eles atrasaram todo esse processo em 38 anos, porque depois desses 38 anos não foi que eles demoraram, que Deus levou eles por um caminho difícil, é por isso que eles demoraram 40 anos. O tempo foi 2 anos, 38 anos foi proposital, Deus fez eles andarem em círculo porque tinha um propósito, o propósito era morrer todos aqueles rebeldes para que nenhum deles entrasse na terra. E é engraçado a gente olhar aqui o 24, que aí Deus dá uma ordem diferente, né? Você vê quando tem lugares que Deus diz assim, não arruma briga não, porque não vou dar aquela terra para vocês, mas aqui no 23 é o contrário, ele diz assim, ó, agora vai lá, mexam-se, atravessem o ribeiro de Arnon, e lá adiante entrem na terra de Seom, rei de Esbom, e sua terra, pois estou dando a terra dele a vocês, e é toda sua. Podem tomar posse dela, declarem guerra contra ele, e antes que termine o dia, garanto que todos os povos da redondeza vão ficar apavorados. Os rumores sobre vocês vão se espalhar como fogo em capim seco, e eles vão entrar em pânico. Então nós voltamos agora, vê como uma história, ela vai fazendo vai lá para trás, aqui volta para cá, a partir do momento que eles estavam vivendo, ele não segue uma linha só cronológica, ele vai tentando trazer uma ideia completa do que aconteceu, e às vezes ele fala lá de trás, quando o povo falhou, e agora já está aqui, quando está chegando. Mas aqui, para nós entendermos o que acontece aqui no 24 e 25, ele diz que não ia ter jeito, o rei de Esbom lá, o Seom, rei de Esbom, era para ir lá e era para guerrear. E Moisés disse que enviou mensageiros para Seom, lá ali no verso 26, com um pedido amistoso, né? E ele pediu permissão para passar para a terra, que eles não iam sair da estrada, eles iam pagar por toda a comida, mas olha, Deus já tinha dito que a guerra ia acontecer. E aí, quando a gente chega ali no 30, a palavra diz que o Eterno, nosso Deus, tornou obstinado o espírito e endureceu o coração do rei, só para entregá-lo nas mãos de vocês, né? E todos sabem, como todos sabem, ele estava de novo aqui recapitulando, porque era uma história passada, e aí fica muito, muito claro para mim que não adianta a gente guerrear com quem Deus não quer que nós guerreemos, não adianta a gente entrar em briga que Deus não nos mandou brigar, ou guerras que Deus não nos mandou enfrentar, mas também não adianta fugir de guerras que Deus nos mandou enfrentar. Se ele diz que não é pra ir, a gente não tem que ir, mas se ele disser pra gente não ir, se ele disser pra gente ir, que vai ter uma guerra, que nós vamos ter dificuldade, não adianta nem a gente tentar contornar. Aquilo vai acontecer porque ele preparou aquilo para nós. Ele preparou aquilo para aquele povo, aquela guerra contra esse rei, essa terra ele queria dar. Então, mesmo que Moisés tenha mandado uma mensagem amistosa, isso não mudou o que Deus havia planejado a respeito daquele rei. Quando nós chegamos no 3, aí ele começa a falar das vitórias, né? A vitória que o povo teve ainda antes de atravessar ali o Jordão. E aí no 8 ele vai dizer assim, assim assumimos o comando do território dos 2 reis dos amorreus que reinavam na terra do leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Sirion é como os sidônios chamam o monte Hermon, os amorreus o chamam de Seni.
Capturamos todas as cidades do Planalto, em Gileade, em Baçã, até Salca e Edrei, as cidades fronteiriças ali de Bazã, governadas por Og, né? Og, rei de Bazã, foi o último dos refaíns. Sua cama feita de ferro tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura, e ela ainda está em Rabá, no território de Amon, né? Queridos, aqui a gente vai ver um gigante, aí você pode dizer, mas fala que é o último dos refaíns, e nós não vamos entrarmos aqui porque o texto não propõe esse debate, mas lá na frente a gente vai ver ainda outros gigantes, né? Como a família de Golias, toda ali para ser abatida ali por Davi, pelos seus guerreiros, mas aqui nesse momento aqui a percepção deles é que ele era o último gigante a cair. E ele fala que esse cara era tão grande que a cama dele tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Imagina esse cara, e era de ferro ainda, imagina se ele era grande. Ele não era só grande, ele era muito pesado. E aí, por que é importante falar dessas conquistas? Porque começa a estabelecer o porquê que tiveram 2 tribos ali que ficaram com terras antes do Jordão, né? Ali no 12 vai dizer, da terra que conquistamos nessa ocasião, dei aos Rubenitas e Gaditas o território ao norte de Aroer, ao longo do ribeiro de Arnon, a metade da região montanhosa de Gileade com suas cidades. A metade da tribo de Manassés dei o restante de Gileade e toda a região de Baçã, o reinado de Og, toda a região de Argob, que abrange toda a terra de Bazã e antigamente era a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, recebeu a região de Argob até a fronteira dos Jesuritas, Macatitas. Ele renomeou as vilas de Bazã, deu elas o próprio nome, né? Avot Jair, vilas das tendas de Jair, são chamadas assim até hoje. Dei a Gileade a Maquir, né? Aos Rubenitas e Gaditas dei a terra de Gileade, ao ribeiro de Armon, cujo meio era a fronteira até o ribeiro de Jaboque, o rio de Jaboque, fronteira com o povo de Amon. A fronteira ocidental era o rio Jordão, em Arabá, desde o Quinerete, o mar da Galileia, até o mar de Arabá, o mar salgado ou mar morto, né? Na base das encostas do Monte Pisga, no leste. Aí no verso 18 ele vai dizer lá que avisou para que ela ali para os Rubenitas, os Gaditas, metade da tribo de Manassés, que embora eles tivessem recebido terras ali antes do Jordão, eles tinham que subir e ajudar os irmãos dele, deixando as crianças e as mulheres ali, para que eles ajudassem os irmãos deles a conquistarem a terra depois do Jordão. E aí fica claro aqui que Deus, além de dar essa terra para eles, também é um prelúdio para animar a fé deles, mostrando para eles que, assim como eles venceram esses inimigos antes do Jordão, eles também continuariam a conquistar depois do Jordão. E aí termina essa porção falando da oração de Moisés, pedindo para Deus mudar de ideia, né? No 23 ele vai dizer: ao mesmo tempo supliquei a Deus, ó Eterno, meu Senhor, tu que me deixaste participar desta obra desde o começo, que me deixaste ver a tua grandeza, o teu poder, que Deus no céu ou na terra pode fazer qualquer uma das coisas que tu faz. Olha a conversa, o chaveco de Moisés para com Deus aqui, tentando mudar a mente de Deus. Por favor, deixe-me participar também da conclusão desta obra. Permita-me que eu atravesse o rio e veja a terra do outro lado do Jordão, a exuberante região montanhosa, os montes do Líbano. Aí ele diz que, mas o Eterno ainda está virado comigo. E aí de novo ele vai dizer, por causa de vocês. Ele não atendeu ao meu pedido e me interrompeu e disse: chega disso, nem mais uma palavra sobre esse assunto. Suba ao topo do monte Pisga e olhe em volta para o oeste, para o norte, para o sul, para o leste. Absorva a terra com os olhos. Olhe bem, porque você não vai atravessar o Jordão. Depois disso, dê ordens a Josué. Ele precisa ser encorajado, porque ele vai sozinho levar sozinho o povo para o outro lado do Jordão. Ele sozinho também vai conduzir o povo e tomar posse da terra que você só vai olhar. E é por isso que acampamos nesse vale perto de Bet-peor. E aí mostra aqui de novo Deus dizendo para Moisés um não, né? Queridos, o que fica para nós aqui na leitura desses 3 capítulos, o que mais me chamou a atenção nisso tudo aqui é como a visão do homem é muito diferente da visão de Deus, né? Deus tinha uma visão clara, 2 anos, vai lá, entra, tá resolvido. O povo colocou ali um condicional que atrapalhou completamente a visão deles. Eles julgaram o fato, e o fato é o fato. Quem julga ele, se nós somos capazes ou não, é o Senhor. E então, inclusive, nós vamos ver tantas porções da Escritura dizendo: eu digo fraco, eu sou forte. Quer dizer, o fato é que você é fraco. Esse fato não determina se você irá ou não conquistar, porque a conquista não depende da força, né? O povo, eles não tinham entendido isso. E também o que me chama muita atenção é o ponto de vista equivocado aqui de Moisés,
Moisés o tempo todo frisando que ele não estava entrando por causa do povo. E nós sabemos que ele não estava entrando por causa de atitude dele mesmo. Então é muito importante a gente alinhar o nosso ponto de vista ao ponto de vista de Deus, porque no final das contas, o nosso ponto de vista não determina nada. O que determina é o ponto de vista de Deus. Então é muito importante estarmos alinhados com o que Deus vê, como Deus vê, qual é o pro lado que Deus está olhando, o que Ele quer que nós façamos. Então que nesse dia lindo aí, você tira um tempinho para perguntar para Deus qual é a vontade dele e para onde Ele está olhando, para você olhar para lá também. Que Deus abençoe e que você tenha um lindo dia.